Sintonia. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho também faz. Eu entendi, falando de autismo agora a continuação, que a queda no Éden equivale à inauguração do livre-arbítrio. Aqui ele diz, o filho não pode fazer por sua própria conta, ele é dependente do que o pai faz, o filho não se decide. Tudo que ele vê o pai fazer, ele faz. Aí eu vou para as outras espécies, elas têm algo que é um instinto fortíssimo, que é o hiperfoco. Elas têm um hiperfoco, elas só fazem aquilo. E eu comecei a ver a neurotipicidade com a flexibilidade, uma extrema flexibilidade, flexibilidade corpórea, né? Flexibilidade na alimentação. Nós só comíamos frutos. Não, agora a gente come de tudo. Tem pessoas que comem baleias, japoneses comem baleias, come carne de jacaré, come rã. Come de tudo, a maioria das pessoas só come aqui no Brasil, né? Vaca, porco, os judeus não comem porcos, né? E flexibilidade alimentar em relação ao corpo, em relação à sexualidade. Então, essa flexibilidade, que é da neurotipicidade, ela dá a impressão que o autista é estranho. Somos nós que... vocês que são doentes, vocês que são esquisitos, mas toda a natureza, elas têm alimentação restrita. Entendeu? Eu acho até que esse alargamento da alimentação faz surgir alergias. Eu já falei para vocês que a alergia e alguns fatores negativos que podem acontecer de eventos não bons como pragas, né, cataclismos, sei lá, como efeitos dessa flexibilidade, efeitos do sofrimento de massas que não falam e que elas emitem, tudo que é vivo emite SOS. Tudo que é vivo emite vibração, energia. Inclusive, se eles estão em sofrimento, eles não podem falar, o SOS ele sobe. E se a pessoa não sabe falar e não sabe se defender também, o SOS sobe para Deus. Então, isso aqui para mim é uma confirmação de que o livre-arbítrio e a flexibilidade que formam o que são hoje, que nós somos, né? Porque os autistas nível 1 também. E todos nós temos livre-arbítrio. Então, para mim, o livre-arbítrio a inauguração é feita lá no Éden, na queda. Livre-arbítrio em relação a tudo, flexibilizando tudo, mudando tudo, desviando tudo. Por isso fala, endireite as suas veredas, né? Que Deus endireita as veredas. Deus tem sempre coisas específicas, nunca genéricas. Todas as outras espécies sabem disso. E nós temos uma coisa também que é da flexibilidade, que é sobre a aparência. Por isso que nós temos muitas leis que não têm eficácia, porque elas têm intenção de causarem uma aparência de legalidade, de moralidade. Não tem a intenção de resolver as coisas. Por isso que nós temos muitas faculdades, muitos cursos, porque as pessoas... É isso que eu comecei a ver. Nossa, por que aumentou o número de cursos, né? E não aumenta o número de... a qualidade de vida, a satisfação das pessoas? Por que os problemas não foram resolvidos? Se o aumento do conhecimento ele soluciona, já era para ter solucionado. Porque, nossa, olha, está abarrotado de cursos. Porque cada um faz o curso pensando em si mesmo. Talvez por causa da
dessa situação da aparência, né? Então, as outras espécies e Deus, ele sempre faz as coisas pela necessidade. O ser humano, ele sempre faz as coisas pela aparência. Então, fica aquela coisa oca. E oco por oco, nada é resolvido, entendeu? É como passar, sei lá, pegar uma ferida assim, em vez de limpar e curar, passar o remédio, a pessoa só tampasse. Então, assim, muitos cursos, as pessoas vão fazendo cursos, é só para fazer aquela casca de ovo, que nem asfalto, né? Faz aquela casca. E aí há outros interesses. Esses interesses, eles vão piorando o problema e não melhorando. Então, muitas vezes, por exemplo, o conhecimento, ele é feito e dado para separar cada vez mais as pessoas. E fazer desse mais rico e desse mais pobre. E as leis, muitas vezes, muitas leis, né, que falam sobre igualdade, muitas vezes não funcionam. Outra coisa que eu queria falar para vocês, eu estava vendo ali, montando e editando um áudio sobre a Terra do Nunca. A hora que eu olhei, eu falei, pronto, o Éden. Eu tive um sonho, né, que Deus me mostrou o lugar para onde eu vou depois que eu sair desse mundo, depois que eu morrer, né? Que é assim, um lugar muito lindo que parece com a Terra do Nunca. A hora que eu bati o olho, eu falei, pronto, a Terra do Nunca é o Éden. É um lugar onde a gente não envelhece. Então não é irreal, é verdade. A Terra do Nunca. Ela existe, né? Só que quando eu vi a minha alma, já falando do sobrenatural, eu achei que eu não sabia com qual idade eu poderia me ver. Eu acho que cada um vai se ver com uma idade diferente. Ali a minha alma, ela tem 21 anos, né? E ela tem condições diferentes daqui, de mim, né? Eu achei que poderia me ver com 10, 11, porque foi uma data bem importante da minha vida, né? Que eu tinha um direcionamento bem forte de Deus, né? Eu não achei que seria com 21, porque 21, na verdade, eu já tinha perdido bastante coisa do que Deus tinha me falado por desobediência, mas foi assim que eu me vi. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. A flexibilidade, já falei sobre isso, né? Nem sempre é boa. E às vezes estica um elástico que depois fica difícil de voltar. Porque ele estira, sabe? Ele estira, ele desfaz a força. Eu não sei se, eu acho que, eu tô vendo esse elástico agora, que Deus está me mostrando. E esse elástico, ele é importante para manter as coisas meio unidas ali, meio específicas. E conforme você vai puxando e as oportunidades para outros lugares que não tem nada a ver com você vão te estirando, depois não volta mais, fica assim, aquela coisa, sabe? Aí não acomoda mais. E você pode ter a sensação de que você não é você. Não sei. Entendeu? De que, nossa, olha a pessoa que eu era, não sei se você. Olha para trás, quem era você? Você não pode ter esse choque de realidade. Você não pode ser duas pessoas, não é possível.
Nossa, eu era assim, agora eu sou assim, alguma coisa está errada. Seu elástico foi estirado, pode ter certeza. A questão é que aí, então, você precisa orar para Deus para que Ele te dê um novo elástico. Entendeu? Porque ninguém muda assim. Quem mudou você, né? Então, assim, eu comecei a questionar isso quando eu vi que, apesar de eu ter uma personalidade mais arredia por causa do autismo, há mudanças, mesmo assim eu tinha mudado bastante e muitas coisas para pior. Eu falei que eu achava que a minha alma tinha 10, 11 anos, que foi uma idade crucial que eu lembro, que Deus falava muito comigo naquela época sobre santidade, né? Porque, por exemplo, santidade, né? Eu gosto, né? E bastante tempo eu aprendi sobre o movimento Eu Escolhi Esperar, que serve a pessoas de todas as idades. E não importa quais pecados você tenha tido e quantos relacionamentos, mesmo que não tenha tido nenhum relacionamento, mas enfim. E nesse período do início da adolescência, né? Eu estava ali saindo da fase de criança. E eu lembro que eu tinha um corpo que foi assim, cresci muito rápido. Então, com 10, 11 anos, eu aparentava, as pessoas falavam que eu tinha 15, 14. Já me deram até 17 com essa idade. Porque eu já fui formando cintura, busto, né? E eu tinha um comportamento, sempre fui assim, tímida, quieta, então eu acabava talvez confundindo com um comportamento de mocinha. Nunca fui de ficar pulando, sabe, fazendo estripulias. Eu acho que também esse meu comportamento quietinho acabava me confundindo com uma adolescente, mas, entendeu? E não aparentava ser uma criança, porque não ficava pulando, né? E eu lembro que eu fui inserida em um ambiente cheio de... A partir daí, né? Que foi bem perigoso também. Em um ambiente cheio de adolescentes mais velhos, de 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, aí. Naquela época era adolescente, porque na época em que eu fui adolescente, a fase adulta começava aos 21, né? Então, eu era assim uma coisa estranha no meio desses adolescentes que estavam se pegando, assim, né? Eles estavam começando eu via flechas voando por todo lado, ao meu redor, né? E eu tinha essa firme convicção no meu pensamento, me ofereciam cigarros, então me ofereciam essa promiscuidade também. E naquele período, Deus estava bem perto de mim, me guardando, falando sobre santidade. Só que aos poucos, lá na frente, quando eu já estava com 21 anos, essa voz se afastou de mim, entendeu? E aí eu me tornei uma pessoa normal, essa voz deixou de falar comigo. Olha só, muitas pessoas acham que uma voz que fala com você é loucura, é esquizofrenia, né? Alguma coisa do tipo. Bem, a verdade é que quando eu me tornei uma pessoa que não ouvia nenhuma voz, né? Aí eu me tornei uma pessoa normal demais, né? Então, assim, eu matei aquela menina de 10 anos que havia em mim, eu sacrifiquei ela, e isso
eu tenho visto essa sensação do auto-sacrifício, só que de uma forma negativa. Tem um lado positivo, tem um lado negativo, né? Mas isso que eu tô falando é de um lado negativo. De sacrificar os meus sonhos, os meus ideais, aquilo que eu achava que eu merecia para caber num pote pequenininho, que era do padrão do mundo. Aí a voz, ela deixou de falar comigo, né? E aí eu, inclusive, por falar em livre-arbítrio, foi escolha minha. Eu escolhi isso. E aí eu sou escritora, né? Eu acredito em Deus. E acredito na santidade, acredito no amor, tudo isso. E aí eu deixei de escrever. Inclusive não que depois eu não continuasse a escrever mesmo estando em pecado, mas nesse período, quando eu comecei a namorar, a estar em pecado, eu senti uma descrença em mim, em relação ao meu dom, em relação às coisas que eu fazia, que eu escrevia. E aos poucos, conforme eu fui vivendo, mais e mais eu fui descrendo, sabe? Descrendo que havia algo único para mim, algo específico, sabe? E aí, isso tudo foi escolha. Escolha. Por isso que é muito melhor quando Deus escolhe pra gente.